é o nervo vago, porque é o nervo que vai emitir os ramos que vão controlar essa musculatura intrínseca da laringe. Então, os dois ramos que o nervo vago vai dar origem são os nervos laríngeo superior e nervo laríngeo recorrente. O superior, ele é emitido ainda na região cervical e vai em direção logo para a região da laringe. O recorrente, ele é emitido apenas já na região torácica. Do lado esquerdo, faz um contorno na borda inferior do arco da aorta e recorre pelo sulco tráqueo-esofágico até novamente a membrana cricotireoide, onde ele perfura a membrana e faz a inervação daqueles músculos que a gente comentou. Do lado direito, ele também é recorrente, só que em vez de ser no arco da aorta, ele é na artéria subclávia. Isso é importante por quê? Porque lesões que estejam relacionadas à região cardíaca, no arco da aorta, um possível aneurisma, uma lesão de átrio esquerdo, ou linfonodos naquela região, podem comprometer essa questão do nervo recorrente e causar uma paralisia. Então, por isso que a gente vai ver que a paralisia unilateral de prega vocal ela é mais comum à esquerda. O nervo laríngeo superior ele é responsável pela sensibilidade da supraglote e até a porção superior da glote, no caso, a porção superior da prega vocal. E ele faz o controle do músculo cricotireoide. O nervo laríngeo recorrente, ele já existe a sensibilidade da glote, nessa porção inferior da glote, e de toda a subglote. E ele faz o controle de todos os outros músculos, exceto do músculo cricotireoide. Então a gente vai aqui novamente ver a inervação passa pela área motora primária do córtex cerebral, do córtex ela vai para o trato córtico-bulbar até a região do núcleo ambíguo no bulbo, na porção posterior lateral. Nessa região existe a emissão dos pares cranianos 9, 10 e 11, todos eles atravessam o forame jugular. E falando propriamente do nervo vago, a gente vai ter a emissão do nervo laringeu superior, que vai fazer esse ramo interno pela sensibilidade, um ramo externo, que é o músculo, que é o ramo motor. E o nervo laringeu recorrente, que faz a sensibilidade das pregas vocais na porção inferior e subglote, e controla todos os demais músculos, exceto o cricotireoide. Em relação à classificação das paralisias laríngeas, elas podem ser consideradas periféricas, elas podem ser consideradas centrais, e as duas podem ser uni ou bilaterais. O diagnóstico inicial ele é feito pela laringoscopia, uma videolaringoscopia ou uma videonasolaringoscopia, onde você vai ver que existe a não movimentação da prega vocal. O exame que a gente consideraria confirmatório, e é um exame que também avalia a questão de prognóstico da paralisia, é a eletromiografia. Então, um paciente que às vezes tem uma paralisia, teria indicação de fazer uma eletromiografia não apenas para a confirmação dessa paralisia, mas também para a avaliação de fatores de uma possível reinervação. Por quê? Porque lesões axonais mesmo, lesão em que houve ruptura do nervo, elas têm um mau prognóstico, e a gente consegue avaliar isso na eletromiografia. Agora, lesões, por exemplo, por distensão, lesões por alguma massa cervical, que às vezes estivesse comprimindo o nervo, que geram apenas uma neuropraxia, elas são de melhor prognóstico. Geram paralisia, assim como a lesão por ruptura completa, só que ela tem um prognóstico melhor, um prognóstico de recuperação, às vezes 6 meses, 1 ano após a questão da retirada do fator agressor. Em relação à posição da prega, nas paralisias unilaterais, é importante a gente avaliar a questão da posição, principalmente em relação à qualidade vocal. Porque em relação à respiração, com a paralisia unilateral, o outro lado consegue compensar normalmente em relação à respiração, exceto em situações que exijam que o fluxo respiratório seja muito grande, por exemplo, em uma atividade física. Fora disso, a paralisia unilateral praticamente não gera alterações respiratórias. Então, ela vai gerar muito mais alterações vocais. Uma paralisia unilateral que termine em uma posição mediana, ou seja, rente à linha mediana do corpo, ela praticamente não gera alteração vocal, porque a prega contralateral, quando fechar, ela vai conseguir encostar nessa prega e o próprio fluxo de ar é que vai fazer essa movimentação. Então, com isso aí, a gente vai ter ainda assim uma boa qualidade vocal.
Passando da posição mediana, a gente vai sempre lateralizando a prega vocal. E a gente considera as outras paralisias em paramediana, intermediária e lateral. Que a lateral é chamada de abdução, que pode ser uma abdução leve ou completa. Essa medida, essa classificação, ela é objetiva. Existe uma medida. Ela é mediana se está exatamente no meio, ela é paramediana se até 3 milímetros, intermediária se até 7, uma abdução leve de 7 a 14 e completa de 18, até 18, 19, a depender. Embora ela seja objetiva, na videolaringoscopia ela acaba sendo um pouco subjetiva, porque a gente não vai ter como medir aquilo ali diretamente, é um pouco mais complicado. Então a gente normalmente costuma considerar que ela está mediana, paramediana ou abduzida. A gente às vezes não faz uma divisão exatamente intermediária ou se é uma abdução leve ou completa. Mas existe essa classificação, que é uma classificação objetiva da paralisia. Aqui é só para mostrar que uma prega vocal durante a fonação, que a gente consegue ver que praticamente existe o contato dessas pregas vocais. Só que quando o paciente para e vai respirar, existe a abdução da prega vocal direita, mas a prega vocal esquerda continua parada em posição mediana. Então, nesse caso, a pessoa praticamente não teria repercussão vocal e também, às vezes, não teria repercussão respiratória, porque, igual a gente conversou, na paralisia unilateral, que termina em posição mediana, a qualidade vocal permanece relativamente boa. Em relação à classificação, a gente então vai classificar topograficamente e etiologicamente a paralisia. Topograficamente, a gente vai pensar nos locais que a gente pode ter comprometimento. Então, é desde o córtex, que seria uma paralisia cortical, provavelmente decorrente a um pós-AVC, às vezes alguma doença neurológica que tem algum comprometimento também da parte cortical, o trato córtico-bulbar, a região bulbar em si, ou já na região periférica, já do nervo vago em si. Então a gente vai dividir as paralisias nessas quatro topografias. Etiologicamente falando, a gente vai ter várias possíveis causas para as paralisias. Podem ser causas inflamatórias, por exemplo, uma aniorite do próprio vago, uma meningite, tuberculose, sarcoidose, mononucleose, herpes, Guillain-Barré, irradiações, no caso, por exemplo, pós-radioterapia, difteria, inflamação cervical e do mediastino. No caso do mediastino, lembrando da questão da recorrência do nervo laringeu. Elas podem ser secundárias, secundárias a doenças como diabetes, artrite reumatoide, lúpus, alcoolismo, intoxicação por metais pesados como chumbo, selênio. Essas causas secundárias, elas não entram propriamente ditas como inflamatórias, porque ela não existe uma atividade inflamatória no nervo, mas existe um mau funcionamento do nervo decorrente a essa doença base. Elas podem ser neoplásicas, como meningiomas, neurinomas, relacionadas ao glômus jugular, no caso da questão da saída do nervo vago, e linfomas malignos já na região torácica. Etiologicamente, ela pode ter algum comprometimento cervical, por carcinomas metastáticos na região cervical, bostos tireoidianos muito grandes, neurofibromas, tumores de corpo carotídeo, glômus intravagal, carcinomas de esôfago cervical, lembrando que a recorrência do nervo passa justamente no sulco traqueoesofágico e na hipofaringe. Em relação ao mediastino, lembrar dos tumores de timo, linfomas malignos e carcinomas metastáticos, e do pulmão, principalmente o carcinoma broncogênico, afetando também o nervo laringeu recorrente. Ainda falando de etiologias, a gente pode ter um trauma mecânico crônico, como as malformações de Arnold-Chiari, que vão afetar já também a posição mais proximal ali do nervo vago, platibasias, linfodenopatias cervicais, fibroses de pleura que afetam também a recorrência do nervo, aneurismas de aorta ou de subclávia, no caso do lado direito, dilatação de átrio esquerdo, insuficiência mitral e estenose mitral, causando dilatações de átrio esquerdo. Traumas externos, como projéteis de arma de fogo, embora não seja o mais comum, ferimentos por arma branca, que são os mais comuns das paralisias laríngeas em relação a traumas externos, tração cervical, fraturas de clavícula, fraturas de base de crânio. Traumas cirúrgicos, relacionados às tireoidectomias, traqueostomias, diverticulectomia relacionada ao divertículo de Zenker,
ressecções radicais, como esvaziamento cervical radical, e pirombectomias, ou podem ser idiopáticas. Em divisão dessas classificações etiológicas e paralisias unibilaterais, a gente vai ter então que das principais causas, a gente vai ter as malignidades nas unilaterais e as cirúrgicas, seguido pelas idiopáticas. Já nas paralisias bilaterais, a principal causa continua sendo cirúrgica, seguida ali pela intubação e por doenças malignas. A intubação, no caso, sendo um trauma externo também, direto na prega vocal. Então, começando um pouquinho sobre as paralisias centrais, a gente pode ter uma lesão que a gente chama de lesão supranuclear. A lesão supranuclear, ela vai estar relacionada, então, à parte cortical e à parte do trato córtico-bulbar. Ela não gera imobilidade laríngea, porque, igual a gente comentou, a laringe ela é controlada por uma representação cortical bilateral. Só que, então, embora exista a movimentação da prega vocal, os principais sintomas serão espasticidades, dificuldade de uma movimentação um pouco mais harmônica e uma assimetria, às vezes, na cooptação. Às vezes, uma prega pode fechar primeiro que a outra. Algumas causas são os acidentes vasculares encefálicos e as meningites. Então, é aquele paciente pós-AVC que, às vezes, ele consegue conversar, mas não de uma maneira tão harmônica ou apresenta espasmos na sua voz. Relacionados às lesões nucleares, já pensando ali, então, na parte do bulbo, a gente vai ter uma paralisia flácida. Por quê? Porque não vai existir o estímulo. Não vai existir a questão do impulso nervoso para o nervo vago. Algumas causas são a má formação de Arnold-Chiari, a siringobulbia e a síndrome de Wallenberg, que é uma oclusão da artéria cerebelar póstera inferior, que está relacionada justamente à irrigação do núcleo ambíguo. Os sintomas também serão espasticidades, dificuldade de uma movimentação harmônica e uma assimetria, porque o nervo vago contralateral vai emitir, o núcleo ambíguo contralateral também vai emitir alguns impulsos. Então, vai ser um paciente um pouco mais sintomático do que a lesão supranuclear, mas pode ser que ainda exista alguma movimentação. E se não existir movimentação alguma, a paralisia vai ser em abdução, provavelmente uma paralisia, por ser uma paralisia flácida. Relacionado, então, às lesões já de neurônio, a gente pode ter uma lesão do neurônio motor também, que está relacionada a uma paralisia central. Essa lesão do neurônio motor está relacionada à lesão do primeiro neurônio motor. Então, é uma lesão ainda cortical, ou no trato córtico-bulbar, relacionada à esclerose lateral amiotrófica, à esclerose múltipla e à síndrome Shay-Draghi. Essa paralisia ela é considerada central porque é de primeiro neurônio motor, e também, às vezes, não vai existir uma paralisia completa da laringe. O que pode ocorrer são essas espasticidades ou a gente observar um movimento não harmônico. Já relacionado às paralisias propriamente ditas em relação à inervação dos ramos do nervo vago, as mais comuns são as paralisias dos ramos recorrentes, até porque as maiores causas são relacionadas a traumatismos no ramo recorrente. Vai ocorrer a paralisia de todos os músculos intrínsecos, com exceção do músculo cricotireoide, que é inervado pelo ramo superior. Ele é mais comum à esquerda, porque a gente falou que existe essa questão da relação com a aorta, relação com o coração, e porque o trajeto até chegar de volta à laringe é um pouco mais longo à esquerda. A recorrência à direita é um pouco mais precoce. E os sintomas, eles vão depender, então, da posição final da prega vocal. Se ela vai estar mediana, paramediana, intermediária ou totalmente em abdução. Variam desde pacientes assintomáticos, igual a gente comentou, se a prega vocal está exatamente em posição mediana, não é um paciente, às vezes, que realiza muitas atividades físicas, ele pode ter uma qualidade vocal relativamente boa. Então, ele vai desde um assintomático até um paciente disfônico, com diminuição do loudness, então dessa potência vocal, do cansaço ao falar e de uma disfonia. Mas muito raramente ele vai ter queixa de dispneia, porque o lado contralateral vai estar movimentando normalmente. O tratamento ele depende da causa, do tempo de paralisia e do prognóstico. Se é uma paralisia mediana ou paramediana, o tratamento muitas vezes pode ser conservador, no caso da mediana,
ou apenas fonoterapia da paramediana. Isso pensando em uma paralisia unilateral. Por quê? Nas paramedianas, às vezes a gente consegue fazer uma compensação com a prega vestibular contralateral. E a prega vestibular consegue, ainda assim, compensar essa pequena abertura, que no caso da paramediana seria de até 3 milímetros, da prega vocal que está paralisada. Já paralisias intermediárias ou laterais, o tratamento assim definitivo seria um tratamento cirúrgico, que pode ser de dois tipos: os implantes de materiais ou a tireoplastia tipo 1. Qual a diferença? Os implantes de materiais, o que é preconizado é algum material totalmente inerte, que teria, não, o ideal que não houvesse absorção pela região, que então, no caso, fosse duradouro, e que conseguisse corrigir essa lateralização que a prega vocal tem por estar paralisado. Atualmente, o que é feito pode ser a injeção de ácido hialurônico, a injeção de gordura ou o enxerto de fáscia. No caso, criando um bolsão lateral à prega vocal e colocando essa face como se fosse uma forma de rolinho, para que ela conseguisse fazer uma medialização da prega vocal. Vantagens e desvantagens. A fáscia seria o mais difícil de ser implantado. A vantagem é que ela não vai ser absorvida. Então ela vai ter uma duração muito mais prolongada. A gordura e o ácido hialurônico têm a desvantagem de necessitar de repetidas aplicações. Ela tem a vantagem de não ser um procedimento cirúrgico tão invasivo. Às vezes dá para fazer apenas com anestesia local e o paciente vai ter no momento, vai ter na hora mesmo ali, instantaneamente já a melhora, vai perceber a melhora, e é até bom que ele emita sons, porque você vai injetando mais ou menos a depender da qualidade vocal que o paciente vai apresentando, mas tem a desvantagem de absorção e dessas repetidas aplicações. O outro tratamento que pode ser preconizado é a tireoplastia tipo 1. Ela pode ser feita com implante de silicone, é, também proporcionando a medialização da prega vocal, e é feito com anestesia local mais sedação. Algumas descrições falam que o paciente ele é pouco sedado, porque eles também necessitam de que ele emita voz, até para ver o quão a posição melhor do implante. E teoricamente é uma cirurgia que promove essa correção definitiva, né? Porque o implante de silicone já não vai ser absorvido. Então, desses implantes de materiais, o que proporcionaria um resultado tão bom quanto e tão duradouro quanto a tireoplastia tipo 1 seria a fáscia. E o ácido hialurônico e a gordura ficam ali em relação a um resultado instantâneo, mas que teria uma duração menos prolongada. Lógico que, pensando se for uma lesão que tem um prognóstico melhor de recuperação apenas por uma neuropraxia e que na eletromiografia existam padrões que sugiram bons prognósticos, você poderia fazer, por exemplo, só um ácido hialurônico ou gordura, pensando que aquela prega vocal vai voltar ao movimento. Agora, se for uma lesão completa de nervo, aí já pensar mais uma tireoplastia tipo 1 ou pelo menos um implante de fáscia. Nos casos bilaterais, os casos bilaterais, no geral, são poucos frequentes, estão muito relacionados a cirurgias em mãos de cirurgiões inexperientes por lesão bilateral no nervo recorrente, ou relacionados a, por exemplo, igual a gente falou, a traumatismo por arma branca. A síndrome de Arnold-Chiari, pós-intubação, elas já não são tão comuns, tão frequentes quanto essas outras duas, mas também são causas possíveis para as paralisias bilaterais. Então, a pós-cirurgia cervical fica sendo uma causa um pouco mais frequente. Na maioria das vezes, a paralisia ela fica em posição paramediana. Então, vai existir com certeza uma repercussão vocal e também vai existir uma repercussão respiratória. Porque se a gente for pensar que vai ter 3 milímetros de um lado e 3 milímetros do outro, são 6 milímetros de abertura para respiração. Então, o paciente ele vai ficar um paciente dispneico. E o tratamento imediato seria fazer uma traqueostomia, até você planejar, no caso, o tratamento definitivo desse paciente.
O tratamento definitivo, existem duas técnicas que já foram preconizadas, que são a aritenoidectomia, que foi a primeira criada, que pode ser total ou parcial, isso já desde 1948, e a cordotomia posterior, já mais recente agora, desde 1991. Todas essas duas pensando mais na questão do fluxo respiratório, porque você preservando a parte respiratória, o próprio abrir e fechar das pregas vocais, pelo próprio fluxo respiratório, a pessoa conseguiria ter alguma qualidade vocal. Então, não seria tão boa, mas é uma opção mais atualmente feita, então, a cordotomia posterior. Então, a gente finaliza a questão da paralisia do nervo recorrente. Passando um pouquinho para a paralisia do nervo laríngeo superior, então a gente vai lembrar que ele inerva a musculatura do cricotireoide, no seu ramo externo, e no seu ramo interno faz a parte da sensibilidade da supraglote e da porção superior da prega vocal. Ela é muito mais rara porque o nervo laríngeo superior tem um curto trajeto e ele normalmente fica distante de acessos cirúrgicos cervicais. E pensando que nas duas causas de paralisias uniobilaterais, uma das principais é a questão da cirurgia, o nervo laringeu superior vai ficar preservado. Quando unilateral, o paciente geralmente é assintomático. E a maioria das causas é idiopática, sendo que muitas delas são associadas a neurites pós-virais. Em casos bilaterais, a maioria das vezes não se sabe a causa. E o paciente, então, vai ser considerado uma causa idiopática, e esse sim vai ter uma repercussão maior. Uma repercussão principalmente vocal e principalmente relacionada à emissão de sons agudos. Igual a gente falou no início, o músculo cricotireoide ele é um tensor da prega vocal. Em relação à abdução e adução, ele desempenha um papel misto. Então, ele fica principalmente relacionado a essa maior tensão e agudização da voz. Então, vai existir um rebaixamento desse pitch vocal e a pessoa vai perceber a voz mais grave. Em relação à paralisia em si do nervo laríngeo superior, não existe um tratamento específico, pelo menos relatado no tratado. Então, a gente finaliza aqui a questão da parte teórica relacionada às paralisias laríngeas unibilaterais, das causas ditas mais centrais e das causas periféricas, ao nervo recorrente e ao nervo laringeu superior. O artigo escolhido foi um artigo publicado agora em fevereiro de 2021, que vai avaliar a questão da intervenção cirúrgica nos pacientes pediátricos com paralisia unilateral de prega vocal. A gente vai ver daqui a pouquinho que ele vai sistematizar o trabalho, principalmente em dois tipos de intervenção, que vai ser a reinervação da prega vocal e as injeções de produtos externos, como ácido hialurônico ou gordura. Ele foi um trabalho de uma revisão sistemática com meta-análise, desenvolvida na Federal do Pernambuco. Os pacientes negam conflito de interesse e eu sou o fator de impacto da revista. Então, os objetivos vão ser avaliar os resultados da laringoplastia injetável e da reinervação laríngea no tratamento de paralisia unilateral de prega vocal na população pediátrica, referente a dois principais enfoques, que era a deglutição e a qualidade vocal. A estruturação, então, é uma revisão sistemática e meta-análise, e a metodologia foi a revisão de literatura no PubMed e na Cochrane, seguindo as diretrizes do PRISMA. Não fizeram nenhuma restrição de data, teoricamente pegaram todos os trabalhos disponíveis, em português, inglês e espanhol. A população que ele considera fica sendo uma população que, ao meu ver, foge um pouquinho do objetivo, porque ele queria uma população pediátrica. Mas ele seleciona pacientes de 0 a 21 anos. Então, ele também pega pacientes adultos. Ele justifica isso pela heterogeneidade dos trabalhos e porque os trabalhos nem todos fizeram unicamente com pacientes pediátricos. Então, para ele aumentar um pouquinho a amostra, ele considera a população de 0 a 21 anos. A metodologia, então, ele vai seguir o padrão PICOS, que é relacionado a participante, intervenção, comparação, resultados e desenho do estudo. Esse foi o que ele usou para produzir a questão clínica.
E a principal questão dessa revisão vai ser o efeito do tratamento cirúrgico na deglutição e na voz das crianças com paralisia unilateral de prega vocal. As palavras da busca que ele usou foram essas citadas, relacionadas à paralisia unilateral de prega vocal em populações pediátricas. Os critérios de elegibilidade foram ensaios clínicos randomizados ou série de casos, que todos eles tinham que ter dados da população que estava sendo estudada e possuir dados sobre a técnica que estava sendo utilizada, até porque ele vai comparar a questão da reinervação e da laringoplastia por injeção. Os critérios de exclusão foram estudos que não realizaram procedimentos, foram apenas algum estudo de levantamento, por exemplo, de paralisias locais, que tinham outros tratamentos cirúrgicos, nesse caso, por exemplo, não entrou a tiroplastia, estudos em animais, revisões ou estudos pós-mortem. A metodologia, para avaliar a qualidade vocal, ele vai utilizar a escala de Girbach e a escala MPT. E os resultados na deglutição foram examinados com videodeglutograma com bário ou pela videoendoscopia da deglutição, em que o paciente teria considerado melhora da deglutição se a consistência que ele conseguia se alimentar melhorasse em pelo menos 50%. Por exemplo, ele sair de um líquido para a consistência, por exemplo, de pudim. Os resultados secundários foram não relacionados diretamente relacionados a esses dois objetivos, mas não diretamente a esses dois protocolos, era a percepção subjetiva na melhora vocal por parte dos pais, ao score de qualidade de vida relacionado à voz, que é o VHI e o PVHI, e ao efeito da reinervação no fechamento glótico e na mobilidade da prega vocal. Ele não cita, até porque por ser um estudo de revisão e não um estudo que está avaliando o procedimento, ele não fala quais as técnicas que foram utilizadas para reinervação e nem quais os materiais que foram utilizados nessas injeções, no caso para preenchimento ali. Ele não especifica exatamente esses materiais. Então aqui é só mostrando um pouquinho o fluxograma até chegar no final, nos estudos incluídos na meta-análise, que foram um total de 7. Nessa tabela 3, fica um pouquinho grande, mas ele vai falar um pouquinho da questão da deglutição e um pouquinho da questão da qualidade da voz. Tanto nas injeções, quanto nos estudos por reinervação, tanto na voz quanto na questão da disfagia, os dois proporcionaram melhora. Em números absolutos, as injeções tiveram uma melhora menor, de 84,5% na questão da deglutição, contra 91,6% da reinervação, e na voz, 81,4% contra 96,8%. Então, nesses dois pontos, a reinervação em números absolutos seria melhor. Só que ele não encontra relevância estatística para isso. Até por isso que no final do trabalho ele vai concluir que ambas as técnicas são boas, igualmente sem discordância. Nesse próxima imagem aqui, a gente vai conseguir ver em relação à comparação da reinervação ao tempo de fonação do pré-operatório para o pós-operatório. Então, houve relevância estatística que a reinervação promove um maior tempo de fonação. A pessoa consegue ter um tempo de fonação maior após a cirurgia da reinervação. E na figura de baixo, no forest plot de baixo, ele compara a questão da melhora da qualidade vocal, utilizando a escala Girbach, que vai avaliar essa questão da rouquidão, a questão da tensão da voz, e ele não encontra melhora. Não existe melhora na questão da qualidade vocal com a reinervação. Então, ele fala que existe melhora do tempo de fonação, no caso do tempo vocal, mas a melhora da fonação, da qualidade da fonação, não existe com a reinervação. E ele não faz essa comparação para a injeção por gordura ou ácido hialurônico. Na tabela 5, como um dos objetivos secundários da revisão, que era avaliar a questão do fechamento glótico e da movimentação vocal, os pacientes tiveram uma
conseguiram manter um fechamento glótico melhor, mas a movimentação vocal, ela praticamente não teve tanta alteração. Isso consegue corroborar um pouquinho a questão do storage plot que a gente falou anteriormente, em que o tempo vocal consegue ser aumentado, porque o paciente vai conseguir manter esse flechamento glótico por mais tempo, e o próprio fluxo expiratório consegue fazer essa questão da abertura e fechamento vocal, só que a qualidade vocal não muda, porque a movimentação da prega vocal não vai ficar tão boa. E o trabalho coloca, então, a principal limitação que ele vai colocar é justamente essa heterogeneidade dos estudos, e por isso que ele teve que abrangir um pouco mais a idade, saindo um pouco de crianças, justamente para conseguir aumentar a sua amostra, e ele termina concluindo que ambas as técnicas, no caso de injeção ou reinervação, são eficazes na melhora da voz e da deglutição, sem evidência de superioridade entre as técnicas, embora em números absolutos a reinervação tenha tido melhores valores. Então é isso que termina a conclusão dele. Então a gente finaliza a apresentação.